Bem-vindos, bem-vindas a mais um Legal, legal, webinário. completo, L2. Ah, bem-vindos. Do academia. Bom dia. Yeah. Porque depois ele voltou, né? Estamos Entendeu? esperando o pessoal chegar. A recomendação nesse momento é que deixem os microfones desligados. Teremos um momento para perguntas e respostas. E agora sim vamos iniciar. Bem-vindos, bem-vindas a mais um webinário, mais um episódio da nossa série de webinários sobre fluxo de trabalho da Graphisoft. Este é o nosso último episódio deste ano e eu vou fazer uma retrospectiva com vocês. Meu nome é Diego Barreto, eu sou anfitrião deste webinário. Eu sou treinador certificado da Graphisoft e acompanhei vocês durante toda essa série. No primeiro episódio, nós tivemos contato com a Marabuco Arquitetos sobre implantação BIM. Falamos sobre como inserir o ArchiCAD no seu escritório, como foi a experiência da Marabuco nesse processo. No segundo episódio, a gente trabalhou sobre o potencial das propriedades com a Coral Labs do estúdio Resende. No terceiro episódio, a gente dialogou com o Vinícius Macedo, do estúdio Vinícius Macedo, sobre estudo de viabilidade com a ArchiCAD. Em seguida, no quarto, a gente trabalhou com módulos associados com a Norden Arquitetura. No quinto episódio, abordamos opções de projeto em diferentes tipologias, como Ramos Arquitetura. No sexto episódio, falamos sobre gestão e extração de dados com ArchiCAD. E, por fim, hoje, no sétimo episódio, vamos falar sobre organização de templates e processos para projetos. Então, vocês observem que temos uma grande variedade de temas que abordam todo o fluxo de trabalho, desde a introdução ao ArchiCAD, implementação do ArchiCAD, até as diferentes formas de lidar com o nosso software BIM. E hoje estamos aqui com o Dimitrios, que é o arquiteto e urbanista formado há 7 anos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e desde então tem se especializado em tecnologia BIM. Atualmente ocupa o cargo de BIM Manager e gerente de inovação no escritório Pitá Arquitetura. Certo? Então, nosso webinário hoje será dividido em 3 partes, como sempre. Tivemos esse primeiro momento introdutório sobre a nossa série. Todos os episódios são gravados e estão disponíveis na Graphisoft Community. Agora, em seguida, passarei a palavra para Dimitrios abordar o seu tema e, ao final, teremos um momento de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, caso surja alguma dúvida, alguma questão, curiosidade que você tem interesse em perguntar, você sinta-se à vontade em colocar as suas dúvidas no chat, por escrito, que ao final nós podemos já trazer essas perguntas para a sessão de perguntas e respostas. Caso você queira também, ao final, você poderá ligar a câmera e o microfone e perguntar ao vivo para o nosso convidado. Dadas essas orientações, eu passo a palavra para o Dimitrios fazer a sua apresentação. Oi, pessoal. Bom dia, todo mundo. Vou começar a compartilhar aqui. Antes de mais nada, agradecer a Graphisoft por esse convite. É bem legal que a gente consiga compartilhar um pouco mais de conhecimento e coisas diversas com a comunidade. E começando, então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, tá? Vou me apresentar um pouco e, em seguida, começar propriamente dito sobre o tema, tá? Então, a gente já está... E temos um grupo, um quadro de quase 70 ou mais arquitetos, designers, engenheiros e uma equipe bem multidisciplinar. Falando um pouco sobre mim, né, quem vai apresentar esse webinário, então me chamo Dimitrios, me formei em 2018 no Mackenzie e desde o meio da faculdade eu já comecei a usar ArchiCAD. Acho que foi no primeiro ou segundo semestre eu já falei assim, preciso mexer em tecnologia e usar outros programas para me ajudar, de fato, a representar os projetos de uma maneira mais eficiente, mais legal e mais prática, né? Então, eu já estou mexendo há bastante tempo em ArchiCAD. Estou fazendo agora também um curso de BIM Coordinator aqui pela Graphisoft.
Então, realmente é uma área que eu trabalho e estudo e gosto bastante dessa área de inovação e tecnologia dentro da empresa, tá? A gente na Pitá fica em São Paulo. A gente tem 2 unidades, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente está aqui no Edifício Itália, bem no centro da cidade. E a gente sempre atuou bastante no Rio também. E desde 2022, a gente tem uma sede lá também. Então, tem bastante essa troca entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem muitos projetos internacionais, os clientes escolhem muito a gente por a gente ter esse que é mais tropical, né? A gente propor uma arquitetura corporativa, principalmente, diferente. E aqui eu trouxe alguns exemplos de projetos para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz, né? E como o próprio tema diz, o template, esses processos de projeto ajudam a gente. Então, aqui, por exemplo, é a Goodman, que é um projeto que a gente fez em 2021, se eu não me engano. Era um escritório um pouco mais sério, né? Um pouco mais sóbrio também, apesar da gente trazer essas cores diferentes. Aqui um outro projeto que aconteceu em Goiânia, da Agrogen. Eu trouxe projetos bem com caras distintas para vocês verem como o template pode ser versátil para todos esses momentos, tá? Aqui um outro também da Gerdau, esse foi recente, se não me engano, a gente terminou esse ano. E aí a Intel, que é um dos projetos que tiveram mais destaque nesses últimos tempos, né? O projeto acho que foi de 2021, 22, como está escrito, mas a inauguração foi recente. Esse foi um projeto bem diferente, a gente lidou com uma pré-existência bem legal e foi bem colorido, enfim, é um dos projetos da Pitá que são mais emblemáticos e conhecidos no mercado. E aí, começando propriamente dito o tema, então vou falar sobre a organização de template e processos para projetos. A ideia é que hoje vocês saiam daqui com princípios e ideias de atenção sempre quando a gente for falar de template e como isso se comunica com os projetos, tá? Então, começando, processos de projeto, do começo do projeto ao fim da obra. A gente tem várias etapas num projeto, né? Natural. Estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e obra. Essas são as que eu entendo que são as mais importantes. E em cada momento dessas fases de projeto, a gente tem um uso diferente de tecnologia e, consequentemente, um uso diferente do próprio ArchiCAD. Tem questões e princípios específicos de cada uma dessas fases e atenções que a gente tem que dar. Um template bem definido, ele auxilia na resolução de uma série de possíveis intercorrências e necessidades no processo de projeto. Então, a grande sacada do template, no meu entendimento, eu gosto de pensar ele como se fosse a gente vai pintar um quadro, que é o projeto, e a gente precisa deixar as tintas separadas ali o máximo possível. É óbvio que sempre vai precisar criar uma tinta nova no meio do caminho, mas tanto quanto possível a gente precisa deixar tudo setado e pronto para que a gente tenha agilidade, né? Então, por exemplo, nessas fases diferentes de projeto, a gente tem no estudo preliminar coisas que eu acho que são coisas que acontecem muito, né? Que a gente usa mais. Então, a gente precisa de objetos flexíveis, divisórias genéricas, pisos com representação humanizada. Já no anteprojeto, a gente demanda uma adaptação de modelagem de estudo preliminar para P. Então, aumenta o nível de informação com propriedades e classificações, essas já estabelecidas no template. E no projeto executivo, é uma documentação e detalhamento da AP, né? Com vistas, publicadores, cotas, rótulos e demais ferramentas. E aí, na obra, a gente tem uma gestão de revisão e suporte de ferramentas auxiliares como o BIM-X. Então, vocês percebem que no mesmo processo de projeto, a gente usa a ferramenta de diferentes maneiras no decorrer do projeto. E em cada um desses momentos, tem uma série de configurações do template que podem ajudar a gente a
tornar esse trabalho mais dinâmico. Ou seja, a função do template é praticidade. É um conjunto de regras, pré-definições e orientações para que o dia a dia de trabalho se torne mais rápido e dinâmico, de forma que a pessoa possa resolver desafios de projeto ao invés de desafios de software. Então, essa, para mim, é quase o fundamento assim, de um template, para que você possa ter desafios de projeto e não de software. Ninguém quer entrar num projeto e não conseguir desenvolver ele por ser barrado pela ferramenta, por não conseguir representar algo de uma forma correta, né? Do que se desafiar no projeto propriamente dito, de como que vai ser construído isso na vida real, ou uma geometria diferente. Então, o template precisa ser prático, precisa estar tudo na mão da pessoa. E aqui um videozinho de exemplo, isso é do nosso template mesmo. Então, eu construo uma parede qualquer e, através de classificações e propriedades, eu consigo mudar ela de uma forma muito rápida, a representação e visualização dela. Isso também já sai refletido numa tabela que vai ser emitida na folha, mas entende que desse momento, desse jeito, eu já deixo todas essas coisas, essas configurações setadas, para que no projeto eu não precise me preocupar como isso vai sair, porque já está configurado no template. Então, o arquiteto consegue desenvolver só o projeto e especificar o que é necessário, não precisar criar e configurar o básico. E aí, o que deve conter um template? Eu entendo como 3 campos principais. A gente fala de objetos, vistas e configurações. Então, de objetos, eu entendo como favoritos configurados, né? Então, de novo, essas tintas já todas escolhidas lá, com todas as classificações e propriedades necessárias para que saia da forma correta. Eventualmente, objetos personalizados. Isso é uma questão um pouco, para quem mexe em ArchiCAD, sabe que é um pouco polêmica, né? Mas realmente ver se precisa ou não um objeto que você usa recorrentemente e já não tem na biblioteca nativa do ArchiCAD. Então, o segundo ponto seriam as vistas. Aqui, isso é quase infinito, né? Depende do entregável de vocês e do escritório, enfim. Mas aqui eu trouxe de alguns exemplos: divisórias, acabamentos de parede, acabamento de piso, pontos, forro, mobiliário, mas aí segue para marcenaria, iluminação. Isso é realmente infinito, é o que você entrega. E configurações, seja sobreposições gráficas, combinações de vegetais, publicadores, tabela para quantitativo, sistema de revisão, tradutores, especificações recorrentes, filtros de seleção, sistema de classificações. Então, realmente são todos esses pontos que a gente precisa ter no template já direto, para que é isso. O arquiteto não tem que se preocupar com essas coisas, pelo menos não no básico. Eventualmente vão surgir demandas específicas nos projetos que não vão estar presentes no template. É impossível a gente prever tudo que pode acontecer, mas o básico não é para ele se preocupar. O básico já tem que estar no template para ser utilizado e de forma rápida e fácil. E aí, um outro ponto também que a gente tem que sempre se preocupar é identificar possíveis desafios no processo do projeto, tá? Então, também eu tenho 3 campos que são os mais recorrentes no meu entendimento. E isso aqui se estende muito também, tá? Mas acho que são nesses 3 grupos principais. Então, de exemplos, eu falo de projeto. Então, será que meus complementares estão usando o projeto em BIM? É uma coisa um pouco difícil aqui no Brasil, né? Pelo menos na área de interiores de corporativo, mas existe. Então, complementares usando BIM, ou eles estão usando desenhos 2D em CAD, a gente vai usar os standards BIM da ISO 19650? Ou é um desafio de modelo? É um projeto muito grande? São múltiplos prédios com níveis assimétricos? Isso também, acho que todo mundo que já mexeu no ArchiCAD sabe que de vez em quando tem 2 prédios diferentes e eles não se encaixam, é um desafio. Então, são prédios repetitivos? Vão ter muitas opções de projeto? Ou ainda são
desafios de documentação. A gente vai precisar de um controle de revisão bem assertivo e acurado do que a gente está fazendo, ou é um jogo de projeto muito grande? Então, são esses desafios que a gente sempre tem que tentar prever para propor estratégias. Então, por exemplo, a gente vai propor os objetivos para solucionar algumas delas e, consequentemente, ações. Então, eu dei de exemplo, compartilhar IFCs com diferentes projetistas, tanto enviar quanto receber. Isso no caso de complementares em BIM. Então, um dos objetivos é que a gente tenha essa troca constante para identificar os possíveis gaps e antever eles. Ou, por exemplo, se é um caso de múltiplos prédios, será que a gente prefere ter arquivos diferentes para, consequentemente, propor ações? Então, eu acho que é uma coisa muito... BIM, no fim das contas, é colaboração, né? Eu vou falar um pouco mais para frente disso. Mas é propor protótipos desde o dia zero do projeto entre os diferentes projetistas. Então, são coisas que a gente vai acumulando de lessons learned que fala assim, nossa, acho que na próxima seria muito legal a gente já ter antevisto isso e ter posto desde o começo do projeto algum tipo de situação que me anteciparia algum tipo de dor de cabeça que já tive mais para frente, né? E a maioria dessas coisas, dessas ações ou objetivos, a gente pode ir solucionando aos poucos no template. É claro que não tudo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de IFC, você precisa ter um tradutor de IFC tanto seu para o projetista, quanto eventualmente do projetista para o seu. Então, esse tipo de coisa é um pouco difícil da gente antever 100%, mas provavelmente do seu para o projetista, você já consegue deixar uma série de configurações, ou ter certeza que a classificação está certa, está correta, está de acordo com as normas BIM internacionais. Então, são coisas que a gente consegue, na maioria dos casos, já prever e já ir ajustando no template, ou dar uma orientação para a equipe desde o começo, né? O template é bom, mas ele não soluciona tudo. E aí, se eu falei agora de template de arquivo, de ArchiCAD, né? Eu gosto de pensar também como o tema de processos de projeto fala um pouco de template do projeto, né? Do processo do projeto. O BEP, ele é o BIM Execution Plan, tá? Ele é um material que, aliado ao template, age como base do processo de projeto, agrupando uma série de diretrizes junto de matriz de responsabilidades para guiar um projeto BIM. Então, esse material é uma coisa que deve ser entregue assim antes de começar o projeto e todas as partes envolvidas têm que dar um de acordo, inclusive o cliente. Nisso, eu vou falar sobre responsabilidades de equipe, objetos do projeto e usos do BIM, fluxo de trabalho, troca de informação, colaboração, estratégia do modelo, checagem de qualidade. Realmente é um template, eu gosto de pensar que realmente é um template do processo de projeto, para que todo mundo esteja de acordo e saiba o que vai ser entregue em cada etapa e como isso vai ser entregue. É um material que é realmente muito importante e cada vez mais eu percebo como isso pode antever e uma série de intercorrências e problemáticas que acontecem mais na frente. Já, eu não sabia que ia ser entregue assim, eu não sabia que a nomenclatura era de outro jeito, ou depois de emitir todo o projeto, tem necessidade de mudar o nome dos arquivos. Então, com esse BEP, a gente consegue prever uma série dessas coisas. Eu realmente acho que esses materiais, tanto template ArchiCAD quanto o BEP, são aliados um ao outro. E o BEP no fim das contas, é um Word, é um documento, que é o sumário, por exemplo, do nosso que a gente tem. Não tem regra nisso, tá? São pontos que você acrescenta e tira de acordo com a sua necessidade e a vontade de transmitir o que você quer dizer. E aí, diferentes fases e diferentes necessidades, consequentemente. Aqui também é um exemplo de como num template bem estruturado, os mesmos elementos conseguem se comportar de maneiras diferentes. Então, a gente, no início do projeto, sempre manda uma planta humanizada, falando sobre, enfim,
tendo essa visão um pouquinho mais humanizada, com os pisos, com a textura correta dos materiais. E aí depois isso acaba sendo meio ruim de leitura, né, no decorrer do projeto, não é uma leitura técnica. Então, através de sobreposições gráficas já configuradas no template, esse mesmo piso que na planta de layout humanizada aparece com a textura correta, é só eu alternar a vista e ela já está configurada para sair com essa representação mais técnica, tá? Isso se expande tanto para paredes, divisórias, mobiliário, acabamentos no geral. Então, de acordo com cada planta, eles se comportam de maneira diferente, seja acrescentando ou tirando informações. Por exemplo, uma planta de pontos acrescentando os pontos, na de iluminação colocando as luminárias, ou seja, nesse exemplo mais simples, mas mais visual, que é do mesmo elemento tendo essas configurações diferentes nas sobreposições gráficas, né? E aí, uma coisa que eu sei que todo mundo sempre gosta de ver um pouco, né? Ainda mais quando a gente fala de template, é justamente sobre como ele se organiza, né? Eu peguei 2 prints aqui do nosso da Pitá, então, tanto do gestor de classificação quanto do nosso organizador do mapa de vistas e de layouts. Então, percebam aqui que na classificação é absolutamente gigantesco, né? O quanto e percebe que todos esses pontos têm tem a setinha que ainda destrincha para outros. Aqui é literalmente onde a gente vai falar e vai prever todas as coisas que você quer classificar, né? Então, classificar é falar o que que é o quê. Só porque a gente modela ou tem um objeto que é uma mesa, não necessariamente o Archicad entende que é uma mesa. A gente tem que falar que ele é uma mesa. Por exemplo, uma estação de trabalho, que é esse que está grifado. A partir do momento que eu classifico esse elemento como estação de trabalho, ele já me permite uma série de outras propriedades que eu também já configurei no template, que acabam sendo padrão para que ele saia e apareça e permita uma série de opções para facilitar o dia a dia do arquiteto, né? Então, é isso. Eu não quero que ele sempre tenha que... Imagina se cada vez que ele fosse abrir o template, ele tivesse que criar toda essa estrutura novamente. Ia ser um trabalho insano, ia gastar um tempo gigantesco de coisas que não fazem sentido, né? Essa que é a grande questão do template. São coisas que você não quer fazer todas as vezes, porque você vai gastar um tempo gigantesco que 90% das vezes você não tem. Então, você tem que antever todas essas coisas. Então, percebam que, por exemplo, a gente vai desde acabamentos, coberturas, equipamentos, até todos os tipos de mobiliário, né? Então, vai desde armários, cadeiras, estação de trabalho, marcenaria, mesa de reunião, mobiliários especiais. Isso é realmente é bem grande. Dentro de cada um desses tem essa série de propriedades que estão disponíveis. Isso também não é regra, tá? Não tem uma classificação super correta. Tem a ISO 19.650, que já dá um direcionamento internacional, mas a não ser que você precise usar ela, cada escritório pode ter a sua própria dinâmica. Aqui a gente entendeu que funcionaria bem dessa maneira, mas não é regra, tá? E aqui também, da mesma forma, a gente tem o nosso mapa de vistas e o livro de layout, que eu mostrei aqui. No mapa de vistas, a gente separa por fases de projeto. Então, a gente vai desde concorrência, quando a gente participa das concorrências, ou EP, Estudo Preliminar, anteprojeto executivo, e até o executivo, IFC, tabelas para compatibilização. Percebam que dentro de cada um desses tem uma série de vistas já configuradas também. Então, por exemplo, demolição, vistas, civil divisória, forro, space, que é a nossa planta de imobiliários, acabamentos, iluminação, pontos, bases técnicas para projetistas. Todos esses pontos são aquelas configurações que eu comentei lá no começo de itens que são importantes a gente já ter configurado no template. Então, qualquer coisa que for
criada em cada uma dessas vistas vai se comportar de maneira diferente, tanto graficamente quanto de aparecer ou não na vista. E aqui o livro de layout, como que é um pouquinho do nosso, né? Então a gente tem as nossas listas mestras de folha, que também saem automáticas. Não sei se todo mundo sabe disso, mas tem essa lista de folhas automáticas da KiCad que salva a vida. E aí a gente divide as etapas também entre estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. Isso é como está no template, né? Por isso que tem só uma folhinha para cada um, mas normalmente isso acaba se estendendo e virando uma coisa bem grande. De novo, não tem regra para essas coisas. É como funciona dentro da dinâmica de vocês, tá? Então, vocês podem agrupar tudo isso em um único jogo, por exemplo, aqui do lado de anteprojeto, você não precisa dividir entre esses grupos. Você pode deixar um grupo contínuo, pode ser. A coisa que realmente eu acho que não tem muito como fugir, e isso dos outros escritórios que eu já trabalhei também, é ter essas vistas divididas dessa maneira, né? E aí também, para finalizar um pouco, tem esses princípios que eu gosto muito deles. Esses princípios servem muito como forma de reflexão, tá? Conforme você for a pessoa, enfim, o BIM manager do escritório, ou a pessoa que de vez em quando não tem um BIM manager dedicado, um arquiteto que cuida do template, tem esses 5 pontos que são muito base para você ficar sempre atento e sempre ter essa reflexão durante o percurso de projeto, tá? Então, o primeiro é performance. Sempre, e um trabalho também de um BIM manager é isso, é sempre você ouvir os outros, né? Então, os feedbacks não são nem bem-vindos, são ultra necessários. Seu trabalho só funciona se você tiver feedback da sua equipe. Então, eles estão falando que o arquivo está ágil e responsivo, ou ele está travando muito, está lento, o programa está pensando muito. De vez em quando, vou até dar de exemplo para não falar que a gente também não erra. A gente tinha, aqui na Pitá mesmo, a gente estava com um problema que alguns arquivos estavam muito lentos. Travava aí. Eu falei, meu, deixa eu ver o que que é. Enfim, a gente descobriu que era um objeto externo que a gente trouxe. O projeto tinha muitos polígonos, estava já incluído no template, então eu tive que ir. E apesar de eu testar antes de colocar, de fato não rodou bem quando o projeto ficava muito grande. Então a gente teve que tirar ele. Então é normal que essas coisas aconteçam, mas precisa realmente do feedback da equipe, porque se nunca tivesse falado, eu nunca saberia que aquele objeto estava dando problema. Então, performance realmente é o primeiro, eu diria que é o mais importante ponto, né? É o que mais dá estresse quando as pessoas estão projetando é um programa que não anda bem. E 95% do tempo é um objeto, alguma coisa que a gente configurou que não saiu legal. Segundo, confiabilidade. Habilidade do template ou do arquivo de realizar as funções necessárias com poucas chances de erro e crash. Então, tem alguma dinâmica, por exemplo, recentemente também eu descobri, tinha um projeto nosso que eventualmente dava crash, e aí falando com a Graphisoft, o suporte me ajudou nisso, que eu não tinha ideia, eles falaram que as imagens não podem ser muito grandes de vez em quando. E a gente tinha pegado uma imagem lá, nunca tinha nem pensado nisso, tinha mais de, acho que 15 mega, 12 mega, era muito pesada para uma imagem, para colocar no arquivo. E aí, então você vai percebendo essas coisas, sabe? Então, é realmente importante que os arquitetos tenham confiança de que está funcionando tudo bem. É isso, intercorrências vão existir, é normal e são esperadas, mas você precisa ter a agilidade de saber identificar o que que é, seja por conta própria ou até pedindo suporte de outras pessoas, ou da própria Graphisoft, que me ajudam muito, por acaso. Terceiro ponto, eficácia.
template ágil que traga os seus resultados desejados da forma mais rápida possível. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, o exemplo das tintas. Essas tintas precisam já estar todas espalhadas no teu canvas, no teu modelo. Seja através de favoritos, seja através... Já vi também fazerem um andar negativo que já tem tudo um pouco espalhado ali, tipos de piso, tipos de cadeira, mesas, mas precisa ser ágil, precisa ser eficaz. A pessoa não pode ficar, cada vez que ela for construir uma divisória, reconfigurar todas as sobreposições gráficas para que em cada projeto isso se repita, tá? Colaboração. Minha colaboração entre pessoas, diferentes tipos de programa e extensões. Também não dá para... Justamente isso que eu tinha falado no começo. A gente sempre, eventualmente, vai trabalhar com outras pessoas. Seja um projetista que a gente emite um PDF, um DWG, ou até mesmo um projetista que trabalha com IFC. A gente precisa e sabe que esses outros programas, até outros programas BIM existem, e a gente precisa estar preparado para eles. Por isso que é sempre muito importante, quando você trabalha com outros projetistas em BIM, ter essas trocas constantes de IFC para possivelmente sanar qualquer tipo de problema e mais para frente, quando o projeto estiver mais desenvolvido, essa troca ser o mais sutil e funcional possível. E tanto quanto colaboração de equipe, né? A equipe que trabalha no projeto precisa estar sempre muito bem alinhada. Então, padrões do escritório, que é o próximo ponto, de consistência. Padronização de representação de itens iguais em diferentes cenários. As pessoas precisam saber o que elas vão projetar, qual que é o objetivo delas, para se comunicar bem durante o projeto, para que os mesmos elementos não saiam de diferentes maneiras em diferentes projetos. A gente quer ter um padrão, a gente sabe que funciona desse jeito, a gente não precisa inventar tudo, né? Tem coisas que a gente pode repetir. Isso, obviamente, estou falando de padronização de template, né? Então, por exemplo, aquela primeira divisória vermelhinha, ela funciona, sabe? Eu não preciso repetir ela em cada projeto de uma forma diferente. Eu posso repetir igualzinho ela, que eu sei que funciona bem. E mesmo durante o projeto, né? Então, quando você já tem tudo configurado, a chance de erro e de confusão é muitíssimo menor, porque sabe que de representação é daquela maneira que está configurada no template. Então, esses 5 princípios eu entendo que realmente servem muito de reflexão, tanto no começo do template, que aí eu acho que é um pouco mais difícil da gente sentir isso, mas conforme o template vai rodando, as situações de projeto vão começando a aparecer, a gente consegue ter uma tangibilidade melhor desses 5 temas. Acho que todo mundo que mexe com template entende um pouco do que eu estou falando nesses 5 pontos, mas acho que dando nome a cada um desses grupos é uma coisa que vai fazendo sentido e você começa a entender onde atacar. Se é realmente a performance do arquivo, se é uma questão de colaboração, porque de vez em quando as pessoas têm dificuldades, mas não sabem nomear elas, né? Então, acho que esses 5 grupos principais são realmente os mais importantes quando eu estou falando de um template, porque é eles que fazem com que tudo rode e funcione bem. E aí, terminamos. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco mais sobre template. Tentei trazer algumas abordagens não tão óbvias, né, de um template, seja pelo BEP, seja por esses princípios, mas que são partes muito inerentes de um processo de projeto e que, falando de template de ArchiCAD, eu acho que não daria para não falar desses outros temas, especialmente o BEP, que eu acho que é um assunto que acaba passando um pouco batido muitas vezes, mas que são realmente muito inerentes de um processo de projeto.